Bom, nessa aula 7, eu vou usar um outro material aqui para complementar meu livro de Cropera. Eu vou apresentar um exercício aqui para vocês, né? Dando continuidade ao assunto anterior, né? Que são os cilindros horizontais. Eu vou mostrar um exercício resolvido de um livro do Sengel, tá? Bom, confesso que a primeira vez que eu estou usando esse livro para consulta, tá? Então, assim, tanto o livro de Cropera quanto do Sage está disponível na plataforma Minha Biblioteca, e vocês têm aí acesso livre, tá? Então, são livros que possuem os mesmos conteúdos, tá? Até os mesmos números de capítulo, né? Da mesma forma que em Cropera, no Sage, o capítulo 9 também é de convecção natural, tá bom? Primeiramente, eu vou mostrar um exercício resolvido, aí depois eu vou fazer alguns comentários adicionais aí sobre ebulição natural que eu julgo ser bastante relevantes. Eu preferi pegar um exercício resolvido aqui do Sengel, tá? Da sexta edição de Cropera, parece um exemplo bem simples também. Agora, a oitava edição que eu estava mostrando até o vídeo anterior, né? Eu achei assim eu sinceramente eu não gostei do exemplo do exercício resolvido, não. Com certeza, quem for ver, né, já vou falar, não vou cobrar aquele tipo de exercício, tá? Que aborda alguns aspectos do capítulo 5. Eu achei que não seria tão relevante, na minha opinião, tá? É o seguinte, da mesma forma, eu não vou ficar explicando detalhes, né? Como faz os cálculos, mas o mais importante é entender o exercício e montar, né? Então, vocês estão vendo aqui, né? Perda de calor a partir de tubo de água quente. Muitos dos exercícios, eles são oriundos de situações reais, tá? Então, por exemplo, esse exercício lembra muito uma situação que são os aquecedores de ambientes internos que tem países do hemisfério norte, por exemplo. No Brasil não é muito comum os radiadores, naqueles que ficam na parede, tá? Para fins de calefação. Então, o que vocês estão vendo aqui? Um tubo horizontal de água quente de 6 metros de comprimento e 0,08 metro de diâmetro. 8 centímetros, né? Mostrado na figura 9,16, passa por uma sala grande cuja temperatura é 20 graus Celsius. Considerando que a temperatura da superfície externa do tubo é 70 graus, determina a taxa de perda de calor por tubo por convecção natural. É um tipo de exercício que é muito semelhante aos de placas horizontais, placas verticais, como vocês viram anteriormente, tá? Então, vocês estão vendo aqui, né? Superfície, a temperatura é 70, ambiente externo 20. Então, você pega dados de uma temperatura média, no caso é 45 graus Celsius. E os dados que pega de tabela são aquelas que são usadas para calcular o número de Rayleigh, tá? Aqueles dados que pega de tabela, que é o K, Prandtl, beta, a viscosidade cinemática, enfim, né? Então é isso. E é da mesma forma, calcula o número de Rayleigh, e a partir daí vocês pegam a fórmula para calcular o número de Nusselt, que é aquela fórmula que tem para essa situação, que são cilindros horizontais, tá? Daqui a pouco eu falo para vocês esses cilindros verticais. Então aqui pego a fórmula, tá? Aqui no livro do Sengel é 9,25, e aí obtenho um Nusselt igual a 17,39, depois calculo o H, 5,867 watts por metro Kelvin. E aí, no final das contas, vocês obtêm a potência térmica, usando a fórmula Q é igual a H vezes a área lateral, que é a lateral apenas, vezes a diferença de temperatura, né? 70 menos 20 igual a 50. Aí está a potência, 442 watts. Tá? Só que, na prática, vocês também podem calcular a potência radiativa. Tá? Porque a radiação, né, é uma forma de transferência de calor, né, que é por meio de uma superfície para outra, né? Então, só ter uma superfície suficientemente quente, vocês podem imaginar que pode ter um pouco de radiação, né? Porque qualquer superfície emite radiação, até a nossa pele. E aí, a partir dessa fórmula aqui obtida, que vocês podem pegar lá do capítulo 1, né, de radiação, vocês podem estimar, né, por exemplo, quer dizer, vocês podem estimar, né, vocês podem até pegar dados de tabela, mas aí não informou, acho que nem informou material. Não, né, não formou então material, então estima aí uma emissividade igual a 1. Embora seja um número teórico, tá, um número máximo, a gente sabe que não tem um número
Desculpa, não tem material com uma emissividade máxima, nem mínima. Aí, colocando emissividade igual a 1, dados do exercício, neste exemplo específico, vocês podem ver que a radiação foi maior até que a convecção natural. Tá? Só para mostrar que isso aí não é um absurdo, isso pode acontecer mesmo. Tá? Aí é só relembrar, né, usei alguns exercícios resolvidos mostrados anteriormente que tinha aí uma situação que poderia inserir a radiação, tá bom? Então é isso, e esse exemplo aqui é bem simplesinho, tá na sexta edição do livro de Cropera também, tem um exemplo bem simples também, mais ou menos como esse aí, tá bom? A diferença do livro de Cropera e do Sage, né, que aparece os exercícios resolvidos, né, com as superfícies, com as geometrias, né, o primeiro apareceu o cilindro e do nada aparece o de uma placa, né? E vocês viram lá na explicação que fala-se primeiro de placa, depois de cilindros, né? Mas, gente, o exercício é muito parecido também. Pega dados de uma temperatura média do ar, né? Relação entre o ar quiescente e a temperatura da superfície. Calcula o número de Rayleigh, que o número de Rayleigh é igual para qualquer geometria, né? E aí depois obter o número de Nusselt, tá? Ter uma fórmula, né, específica para determinada geometria, né? No caso aqui, uma placa fina quadrada, tá? Aí tem as diferenças, né? Vertical, horizontal, mesma coisa que nós tínhamos falado anteriormente. Tá tomando muito cuidado, né? Que as placas horizontais, né? Uma coisa é superfície quente para cima ou quente para baixo, né? Só ver uma coisa aqui que eu fiquei só com uma dúvida enquanto eu bebi água. Eu só peço desculpa aqui que eu só esqueci de falar uma coisa. No caso aqui de cilindros, né? No caso o que eu vou falar agora vai a mesma coisa para esferas. No cálculo do número de Rayleigh, em vez de colocar aqui o L de comprimento, aqui é o diâmetro, tá? Por quê? Porque pressupõe, né, que o escoamento, né, sempre desculpa, escoamento não, eu falei besteira, mas se fosse escoamento mesmo, né, convecção forçada externa ao tubo, né? Então, o escoamento seria transversal ao tubo. Aí, no caso, né, teria que usar lá o número de Reynolds colocando o diâmetro, Dzão, né? No caso de Rayleigh, eu uso o diâmetro também. Então, no caso de transferência de calor em tubos, melhor dizendo, de cilindros, né? Desculpa, cilindros e esferas, usa-se o diâmetro. Em placas, aí vai depender, né? Se for vertical, é o L, que é a altura. E se for placa horizontal, tem a fórmula do comprimento característico, que é a área da cesta, a área da placa sobre perímetro, né? Então, um exemplo como esse que faltava mostrar para vocês, né? Não esquecendo a possibilidade também, né, de usar aí efetuar o cálculo da radiação, tá? Não esquecendo disso. Antes de mostrar esse assunto aqui que eu acho interessante, embora não vou cobrar em prova, eu vou mostrar aqui o começo desse capítulo, né? Porque tem algumas informações, algumas ilustrações que eu acho relevantes mostrar para vocês do livro do Senja. Primeiramente, né, quando vê um desenho como esse, né, por exemplo, o ovo quente em cima da mesa, aí vocês já podem ver, né, que existe aí um comportamento de transferência de calor, né? O ovo quente se assemelha a uma esfera, então vocês veem que o escoamento do ar quente ele tem esse formato aqui, como vocês estão vendo. Ele lembra muito no último vídeo que eu fiz, né, que o escoamento de um cilindro em que forma uma camada limite cuja espessura é menor na parte de baixo, tá, do cilindro ou de uma esfera que seja, e essa camada limite vai aumentando de largura até chegar, digamos, a 180 graus do ponto inicial, né, que forma aí uma espessura máxima, né, porque pega a camada limite de um lado, a camada limite do outro. Algo bem parecido com esse desenho aqui, tá? O esfriamento de um ovo. Aqui, gente, estou vendo aqui uma lata de refrigerante, né? Vamos supor um refrigerante frio, né? Uma temperatura abaixo da temperatura ambiente, né? Uma situação a qual, né? O ar quente, né? Ele vai descendo, né? Por ser mais leve e vai diminuindo a temperatura, né? Ficando mais frio. E isso para não esquecer, né? Porque até então, né?
eu só tinha falado das seguintes geometrias. Placas horizontais e verticais, né? De certa forma, falei rapidamente sobre as placas inclinadas e cilindros horizontais. Eu não falei de cilindros verticais. Daqui a pouco eu comento com vocês que condição, né, que devo usar aí, fórmula tal, para cilindros verticais, tá? Um exemplo bem na prática, assim, na área da metalurgia, da mecânica, é o caso dos tratamentos térmicos, em que você pode colocar um material, um material quente, né, imergir no ar, com convecção forçada na água ou no óleo térmico. Tem um que é um dos mais conhecidos, que é a têmpera, que você pega um material bem quente e coloca no óleo térmico. Tá? Vai ter o quê? Um resfriamento brusco para alterar a metalografia do metal. Né? Então, não sei se vocês já fizeram, sei lá como chama, ciência, engenharia dos materiais, né? Geralmente é dado pela professora Cida, mas tem outros professores também, que tem a têmpera, que é aquecimento e resfriamento brusco, que torna o material um material ferroso, aço, por exemplo, ferro fundido, bem frágil, né? Bem quebradiço, bem duro. Duro, porém frágil, devido à formação de da formação de martensita. Tá? Tanto que existem os aços martensíticos, que é usados para situação onde requer uma grande dureza. Tá? Materiais aí que estão lá por questão de segurança, guarda-reios, por exemplo. Tá? Enfim. Então, dá para fazer um cálculo assim, de convecção natural, né, levando em consideração esses materiais sendo submetidos a tratamentos térmicos. Outro assunto, aqui fala muito assim, do conceito de empuxo, né, que é a força aplicada de uma partícula em relação à outra, contra a outra, decorrente aí a diferença de fases, por exemplo, o vapor em cima do líquido, sobre o líquido, ou um fluido mais quente com um fluido mais frio, tá? Como é neste caso deste capítulo. Tá? Também puxa usado, se por exemplo, em navios, né, no caso aqui um corpo contra o outro totalmente diferente, né, a água versus o navio, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, vocês viram isso em mecânica dos fluidos. Aqui ele mostra até com mais detalhes sobre o beta, né, que é o quê? Coeficiente de expansão volumétrica, que vocês veem muito em muitas fórmulas, né? E então o que acontece aqui? Ele mostra, né, como funciona, como eu falei antes, é o inverso da temperatura média, mas também é uma informação que encontra em algumas tabelas lá no final do livro. Aí tem toda uma conceituação teórica por trás, tá? Não vou explicar detalhes aqui. Hum, os perfis de escoamento, laminar, turbulento, como vocês podem ver nesse desenho. Tá? O resto é tudo igual, equação de continuidade. Tá? Continuando. Aqui, cálculo do número de Grashof. Só faltou aquele ábaco, aquelas curvas de determinação de pontos, temperatura, velocidade de U e determinados pontos, tá? Que não estão aqui. Tá? Então, gente, o tal do número de Grashof que vocês viram no começo do capítulo, né? Que é depois, né? Como multiplicando por número de Prandtl, ou vira número de Rayleigh, que vocês usam aí para primeiro, né, verificar se tem escoamento turbulento ou só laminar, escolha da fórmula para calcular o número de Nusselt e assim por diante, né? Mas o número de Grashof aqui é essencial para mostrar um assunto que eu ainda não mostrei, que está mais lá, assim, quase no final lá do capítulo do livro de Cropera, que é aquela situação em que um sistema, né, onde pode ocorrer apenas convecção natural ou os dois, né? Então, por exemplo, o ambiente, não, um corpo quente num ar quiescente, por exemplo, velocidade zero, então o Reynolds vai ser igual a zero. Então vai ser esse caso aqui, ó, convecção natural, Grashof sobre o quadrado de Reynolds é muito maior do que 1, né? Estou vendo aqui duas vezes sinal de maior, né? Significando que é muito maior que algo. Igual esse sinal aqui, né? Então, primeiro calculo o número de Grashof. Aí Grashof sobre Reynolds elevado ao quadrado muito maior do que 1, então convecção natural.
Aí é uma situação onde a diferença de temperatura entre a superfície e o ambiente quiescente, a diferença for muito grande. Por exemplo, uma superfície muito quente ou um ambiente externo muito frio. Tá? Ou aquela situação, né, que o escoamento, por exemplo, se estiver passando uma corrente de água ou de ar, né, o escoamento estiver a uma velocidade extremamente baixa. Como, por exemplo, uma tubulação, um sistema, né, de transporte de fluido com a bomba queimada, com a bomba com problema, né, funcionando muito mal, né. Aqui, convecção forçada. Independente, gente, em qualquer situação, sem exceção, tem convecção natural. Só que no caso da convecção forçada, com a presença de um ventilador, como nesse desenho, a velocidade é tão grande que a convecção forçada é tão grande também, em que a convecção natural torna-se muitas vezes desprezível. É como vocês podem ver nessa fórmula aqui, ó. Grashof sobre quadrado de Reynolds muito menor do que 1. A Grashof sobre o quadrado de Reynolds muito menor do que 1. Então, a participação da convecção forçada, representada pelo número de Reynolds, é bem representativo. Tá? Que mais? E aqui, convecção mista, né, quando os dois números são próximos, da Grashof sobre Reynolds elevado ao quadrado mais ou menos igual a 1. Tá bom? Que aí, recomenda-se calcular os dois, tá? Convecção natural, calcular convecção natural e também convecção forçada. Isto é, calcular Grashof, depois calculo Rayleigh, calculo Nusselt e Reynolds, calculo Nusselt. Depois, mais para frente, vocês vão ver como calculo. Né? Isso aqui é apenas para mostrar, né, se vale a pena calcular apenas a convecção natural ou apenas a forçada ou ambos. Né? Então, por enquanto, sobre essa página é isso. Tá? Algumas coisas que já mostrei para vocês, tá? Não vou entrar em detalhes para não ficar muito repetitivo. Só que tem uma informação aqui que não tem no livro do Micropera, mas é coisinha curta. Aqui, por exemplo, né, fala sobre placas verticais e informações aí usando placa a temperatura superficial constante. No livro do Micropera também estava a temperatura superficial constante. Só que, e se a placa, em vez de ser temperatura superficial constante, for fluxo de calor constante? Ó, é só uma informação teórica, não, a gente não vai calcular nada. No caso de fluxo de calor constante na superfície, a taxa de transferência de calor é conhecida, mas a temperatura superficial TS não o é. Na verdade, TS aumenta com a altura ao longo da placa. Pode acontecer, né? Porque se for uma placa vertical, forma aquela camada limite, né? O ar quente, né? Ele tende para cima, óbvio, né? Acontece que as relações do número de Nusselt para caso de superfície com temperatura constante, isso e superfície com fluxo de calor constante são quase idênticas. Portanto, as relações de placas isotérmicas também podem ser utilizadas para placas submetidas a um fluxo de calor uniforme, desde que a temperatura da placa no ponto médio, TL sobre 2, isto é, na metade da placa, seja usada para TS. Então, usa-se como referência a temperatura do meio, tá? Do meio da placa. E aí, nesse caso, o cálculo do número de Nusselt do número de Nusselt pode ser dado dessa forma aqui, só que aqui é Nusselt local, tá? Não, desculpa, Nusselt médio, né? Então aqui, Nusselt igual a QS ponto, né, que é o fluxo de calor, né, se no exercício informar, né? E aí tem que informar também a temperatura daquele ponto, tá bom? Agora, cilindros verticais, isso que estava faltando, porque até então tinha exercício de cilindro horizontal. Aí só tem uma condição aqui. Se aterir essa condição, está valendo. Se não, tem que usar uma outra referência. A superfície externa do cilindro vertical pode ser tratado como uma placa vertical quando seu diâmetro for suficientemente grande, de modo que os efeitos da curvatura são insignificantes. Essa condição é satisfeita se diâmetro maior ou igual a 35 vezes L, que no caso é a altura, sobre Grashof elevado a 1/4. Então, se o diâmetro for maior ou igual a esse cálculo aqui, você pode considerar uma lata de pêssego e calda, uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, sei lá, como um cilindro vertical.
Quando esse critério for cumprido, as relações para placas verticais também podem ser usadas para cilindros verticais. Relações para número de Nusselt de cilindros finos que não atendem esse critério estão disponíveis nessa literatura, por exemplo. Bom, placas inclinadas já comentei com vocês. Placas horizontais nem se fale, né? Um assunto bem extenso. Cilindros horizontais de esfera, já mostrei aqui os exemplos. Eu faltou falar, né, de esfera, mas, gente, esfera a única diferença entre o cilindro e esfera é a fórmula. Tá? Tem uma fórmula específica para esferas, tá? E uma fórmula específica para cilindros. Cara, eu acabo falando aqui, acho que até passou e não prestei atenção. Vou voltar um pouco. Então, tá. Aqui ele não mostra, mas tem uma tabela que eu tive que pular. Ah, não, é mais para frente. Mas vocês vão ver que é coisa bem simples. Da mesma forma que tem lá número de Nusselt para placa horizontal, outro para placa vertical, também tem para cilindros. Cara, me confundi aqui. Também tem para cilindros e também tem para esferas. Cara, eu acabei me confundindo aqui. Ah, é aqui. Isso. Fórmulas, né, da placa vertical é bem simples, né? Aí tem essas duas primeiras fórmulas aqui, o 0,59 e 0,1. No livro lá do Icropér é a variável C. É a variável n, né, expoente n, 1/4 ou 1/3, né? Vai depender da faixa do RA, de Rayleigh, né? Então, vocês estão vendo a primeira aqui é para escoamento laminar, a próxima é para turbulento. Placa inclinada eu já falei, placa horizontal também. Aí, cilindro vertical, né, aquela condição que já mostrei para vocês, cilindro horizontal fórmula, e esfera é outra. A esfera, onde é que eu uso? É aquela situação onde tem assim uma geometria esfera mesmo ou próxima a ela, por exemplo, uma pedra, uma rocha. Um exemplo é quando a produção de pellets de minério, tá? Tem o processo de pelotização, né, para conferir uma matéria-prima de melhor qualidade, uma concentração de ferro, né, para ser usado na siderurgia. Então, é um processo a quente também. Então, sai lá um produto final, uma temperatura razoavelmente alta. Tá? E esses pellets de minério de ferro têm um formato próximo, né, uma geometria próxima de uma esfera. Tá bom? Então, é isso aí. Agora, eu vou pular um pouco, eu vou avançar aqui no assunto que eu acho relevante, tá? Só não lembro assim, o número da página, não memorizei, mas vou avançar bem aqui. É aquela situação que eu falei, né? Quando eu preciso calcular escoamento laminar e turbulento ao mesmo tempo. Onde você tem que calcular o número de Nusselt duas vezes. Eu vou mostrar essa informação deste livro aqui do Sengel, porque o Micropér ele é muito mais sucinto. Eu achei mais, na minha opinião, mais didático por aqui. Aí encontrei. É o seguinte, como falei para vocês, né? Onde não tem escoamento, não tem velocidade nem nada, vocês vão usar perfeitamente apenas a convecção natural, né? Aí tem também as outras situações, né? Por exemplo, uma superfície muito quente, uma diferença, né, de temperatura muito grande, mas com escoamento. Aí é bom calcular os dois de uma forma combinada, como vocês estão vendo aqui. Tá? Só que tem uma informação a mais que não tem Micropér, ou eu não prestei atenção, sei lá, que é a questão assim dos sentidos da transferência de calor. Como assim sentidos? Bom, aí tem aquelas informações, aquelas que eu mostrei agora há pouco, né? Quando, por exemplo, Grashof sobre o quadrado de Reynolds for muito menor, tinha até falado lá muito menor do que 1, né? Aqui fala até menor que 0,1, a convecção forçada é significante. Só para reforçar, né? Só que aqui ele está sugerindo até outras faixas. Quando o Grashof sobre quadrado de Reynolds for menor que 0,1, a convecção forçada é insignificante.
Espera aí um pouquinho. Ah, não. Ah, sabia que estava falando besteira. Notamos na figura que a convecção natural é aí sim, natural é insignificante quando o Grashof sobre o quadrado de Reynolds for menor que 0,1. Ok. Tá? Porque convecção natural, Grashof, forçada Reynolds, né? A convecção forçada é insignificante quando o Grashof sobre quadrado de Reynolds for menor que 10. Né? Isso. E nenhuma é insignificante quando o intervalo, né, Grashof sobre quadrado de Reynolds é entre 0,1 e 10. Tá? Assim, tanto a convecção natural quanto a forçada deve ser considerada nos cálculos de transferência de calor, quando ambos são da mesma ordem de grandeza, um está dentro de fator de 10 vezes a outra. Então, lá, agora há pouco, né, foi dada uma outra condição, levando em consideração número igual a 1. Ok. Mas agora, para fins de cálculo, né, até é bom usar esse aqui, né, só para não ter nenhuma confusão. Isto é, abaixo de 0,1, convecção natural é insignificante. Acima de 10, qual é que eu estou vendo aqui? Tem um erro aqui. Então, de novo, convecção natural é insignificante quando o Grashof sobre o quadrado de Reynolds for menor que 0,1. Até aí tudo bem. A forçada é significante quando isso aqui for maior que 10, senão aqui está errado. Não é? Forçada, isso mesmo. Tá? Quando a forçada é significante, o Grashof é muito maior que o quadrado do número de Reynolds. Né? Então, se for maior que 10, é significante. E nenhuma delas é significante nesse intervalo entre 0,1 e 10. Porque parece ter um exercício resolvido aí que o valor é 0,8. Tá bom? Então é isso. Aí vamos lá. Só que tem outra situação. Bom, antes que eu fale outra situação, né? Então, se der essa fórmula aqui, entre 0,10, tem que calcular a convecção natural e depois a forçada. E depois juntar. Como? Vocês vão ver aqui. Só que tem que ter duas condições. Primeiro, esse desenho aqui vocês viram anteriormente, tá? Que é o perfil de escoamento, uma placa vertical, tá? A formação da camada limite e escoamento laminar. Beleza. A placa quente, né? O escoamento ele vai para cima. E se tiver uma ventoinha, um ventilador, né? O escoamento forçado de baixo para cima, com certeza dá para entender, né? Que a transferência de calor vai ser facilitada. Beleza? E se for o contrário, e se tivesse a ventoinha para baixo, um ia atrapalhar o outro. É o que nem está acontecendo aqui, que eu chamo de escoamento oposto, ao contrário do escoamento assistido. Porque o ar frio, ele tende para baixo, mais pesado. Aí tem uma ventoinha que sopra no sentido oposto. Atrapalha. Aí tem o transversal, escoamento forçado, perpendicular, né, ao que chama aqui escoamento de flutuação, né, que é o escoamento num cilindro ou numa esfera, enfim. O escoamento transversal aumenta a mistura do fluido e, portanto, aumenta a transferência de calor. Então, vou reler aqui que está escrito aqui. No assistido, o movimento de flutuação ocorre na mesma direção que o forçado. Então, a convecção natural assiste a convecção forçada e aumenta a transferência de calor. Beleza? No oposto, a flutuação ocorre em sentido oposto, então a natural resiste à forçada e diminui a transferência de calor. E aqui, quando é perpendicular, o escoamento transversal, o movimento de flutuação é perpendicular ao escoamento forçado. O escoamento transversal aumenta a mistura do fluido e, portanto, aumenta a transferência de calor. Bom? Então, vamos lá. Como é que eu calculo? Independente, número de Nusselt combinados é um com o outro. Aí tem essa fórmula aqui. Nusselt combinado igual a Nusselt forçado elevado a n, mais ou menos Nusselt natural elevado a n, tudo isso elevado a 1 sobre n. Tá? Quando ocorre o que chama de escoamento assistido e também transversal, só para relembrar.
assistido esse aqui da esquerda e transversal esse do lado direito. Quando ocorre um dos dois, você soma Nusselt combinado igual a Nusselt forçado elevado a n mais Nusselt natural elevado a n, essa soma elevada a 1 sobre n. Então, é como se fosse uma soma. Tá? Agora, se o escoamento for oposto, em vez de somar, é subtração. Tá? O valor do expoente varia entre 3 e 4, depende da geometria envolvida. Observa-se que o número n igual a 3 é usado para superfícies verticais, maiores valores de n são mais adequados para superfícies horizontais. Tá? Então é isso. Aí tem nas aplicações, né? Desculpa, não é resfriamento, é arrefecimento. Arrefecimento é quando abaixa a temperatura abaixo do ambiente. No caso aqui é arrefecimento. Quando a temperatura final, possivelmente é ainda acima da temperatura ambiente, do T infinito. Tá? A pergunta que surge frequentemente no arrefecimento dos equipamentos que geram calor, como componentes eletrônicos, é quando usam um ventilador, né, qualquer ventoinha, o que seja, ou seja, saber se utilizamos convecção natural ou forçada. A resposta depende da temperatura máxima admissível de funcionamento. Tá? Beleza. Aqui, a convecção natural é suficiente para resfriamento de dispositivos de baixa potência de saída, especialmente quando estão associados a superfícies prolongadas como dissipadores de calor. Você pode imaginar lá um computador, um PC, por exemplo, né? Um computador de mesa. Para dispositivos com alta potência de saída, não temos outra escolha senão o uso da convecção forçada. Tá bom? Dispositivos de potência de saída muito elevada, mesmo a convecção forçada pode não ser o suficiente. Talvez temos que utilizar a ebulição e a condensação para aproveitar os coeficientes de transferência de calor. Por quê? Já vou antecipar, que é o próximo capítulo. Ebulição e condensação, o coeficiente de transferência de calor é muito maior. Tá? Então, o calor latente é muito maior do que o calor sensível. Tá? Que mais que tem de informação relevante? É basicamente isso, tá, gente? Então, é essencial que faça esse tipo de cálculo, tá? Aqui, por exemplo, a escoamento a favor ou contra, aí calcula a mesma coisa, né? Reynolds para a situação de ter escoamento, né? Aqui, por exemplo, Reynolds 4.975, né? Que convecção externa é escoamento laminar. Aqui, por exemplo, graxa sobre o quadrado de Reynolds deu 0,809. Então, as duas situações devem ser atendidas. Tem que calcular tanto natural quanto forçada. Aí estão vendo aqui, ó. Fluxo a favor, o Nusselt deu 49,8 e fluxo contra deu 29,8. Mas só a importância de fazer um projeto correto, adequado, eficiente, eficaz de convecção forçada. Tá? A história de curiosidade, não vou entrar em detalhes aqui, né? Tem um tópico aí sobre transferência de calor através das janelas, que mostra aí a possibilidade de fazer cálculo tal de transferência de calor de janelas, né? Até mesmo aqui, levando em consideração o vidro em si, até mesmo a borda, tá? O quadro, enfim, né? E tem mais um pouco a ver também lá com o capítulo 3. Bom, o que vai cair na prova é isso, tá? Agora eu quero mostrar algumas outras informações que eu acho relevantes, só para apresentar para vocês, tá? Só para mostrar, né, que existe, tá bom? Acabei clicando no botão errado. Que é a situação, por exemplo, da convecção em ambientes onde de aletas, por exemplo, tá? Onde tem as placas, né, as aletas bem próximas entre si, que é muito comum, por exemplo, em notebooks, computadores, né, de trocadores de calor de circuitos integrados e placas, né, de processadores, enfim, né? Embora existam outros sistemas, né, de transferência de calor dentro do computador, como, por exemplo, tubos de calor, mas eu acho importante mostrar para vocês, tá? Só para, digamos, enriquecer, né, o conhecimento dessa área aí, tá? Para quem tiver interessado também. Muitos desses cálculos são cálculos simples, tá? Onde, antes até chegar, né, no tópico, né, já vou antecipar, né? Que as aletas,
elas não podem estar muito distantes entre si, porque quanto mais distantes em uma determinada área, né, pressupõe-se que menor é a área da área superficial para contato, né? Porque quanto maior a área, maior a transferência de calor. Porém, se para aumentar a área, vai ter que diminuir a distância entre as aletas, e essa distância muito pequena, ela vai ocasionar no quê? Na união das camadas limites, né, de uma placa e da placa vizinha. E aí pode prejudicar a transferência de calor. Isto é, placas muito pequenas prejudicam a transferência de calor. Tá bom? Então tá aqui, ó, convecção natural e superfícies aletadas e também placas de circuito impresso. Então tem algumas informações bem bacanas, né, para quem estiver interessado, considerando, por exemplo, resfriamento, convecção natural de superfícies aletadas, temperatura da superfície constante. Tá? Então vocês podem calcular, por exemplo, o número de Nusselt. Tá? O número de Nusselt nessa situação, nesse sistema como um todo, levando em consideração a distância entre as placas, que é o S maiúsculo, o L, que é a altura. Tá bom? A fórmula está aqui. Aí a próxima, ele até dá uma sugestão de cálculo de S ótimo, isto é, a distância ideal entre as placas. Aí calcula, né, o RA, né, levando em consideração temperatura superficial constante, tá bom? Então tá aqui, ó, só para simplificar, 2,714 L sobre RA elevado a 0,25, tá bom? E aqui o Nusselt igual a 1,307, que é o Nusselt já mastigado, já, né, direto, né, onde usa, né, o S ótimo. Então, H vezes S ótimo sobre K. Como é que calcula S ótimo? Essa fórmula aqui. Como é que calcula RA? Eu até mostrei na página anterior aquela fórmula de sempre, né? Só que, em vez de ser L, D de diâmetro, enfim, né, é S, que é a distância entre as placas, tá bom? Porque por lá que vai passar o ar. Ou, sei lá, outro fluido, enfim, né? E a taxa de transferência de calor por convecção natural a partir das aletas é a partir daqui. Q, né? É que o nível do Senja é Q maiúsculo ponto, que é potência, igual a H, que dá para calcular a partir daqui, né, dessa fórmula anterior, vezes 2 vezes N vezes L vezes H. Duas vezes, por quê? Um de cada lado da placa, N o número de placas, L altura, H comprimento, vezes a diferença de temperatura. Tá bom? Aí também tem essa condição aqui, arrefecimento por convecção natural de placas de circuito impresso verticais, QS constante. Aí dá uma outra fórmula, tá? De S ótimo. Enfim, não muda muito, não. Vazão máximo através do espaço entre as placas, eu não vou entrar em detalhes aqui. Uma coisa que eu não vou falar, né? Já vou antecipar, né? Transferência de massa, tá? Eu não vou levar isso em consideração, não, tá? E aqui exercício resolvido, dá para calcular, né? Um esquema como esse aqui, né? Espaçamento, onde tem aí um dissipador de calor, com as devidas temperaturas, né? Temperatura, quando coloca a temperatura de base, né? Num trocador de calor, a base, né? A superfície base é sempre mais quente na prática, né? Então, para fins de cálculo, usa essa temperatura máxima, temperatura da superfície de 80 e do ar aqui a 30. Entre outras dimensões, né, que estão aqui, tá bom? Bom, eu não vou ficar falando do exercício, né? Mas na minha opinião, né? Eu acho que ele é bem didático e explica por si só, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é pegar dados do ar, da temperatura média do ar, calculo o número de Rayleigh, calculo S ótimo, né? Que é um dos pedidos aí desse exercício, tá? Aqui tem um erro, né? 14 fins, né? É fim a letra em inglês. E depois calcula a potência térmica. No caso, 29,4 watts. Os próximos tópicos, tá? Também não vou cobrar, mas tem algumas situações que são muito legais, muito interessantes. Como, por exemplo, o uso de janelas blindadas, aquelas que são de 2 vidros com ar interno, que blindado assim, são tanto isolantes térmicos quanto acústicos. O próximo exemplo, exercício resolvido, mostra isso.
Ele mostra até no começo, ó. Uma parte considerável da perda de calor a partir de uma residência típica ocorre através das janelas. Se pudéssemos, isolaríamos as janelas de modo a conservar a energia, tá? Enfim. E aí usa o ar interno como um próprio isolante térmico. Da mesma forma que o isopor. Tá? Que isopor é o quê? É uma resina cheia de ar. Tá? E aí tem toda uma abordagem, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas isso é um tipo de assunto aí que não tem que não tem lá no livro do Icropera, tá? Mas é só de curiosidade, tá? Não vou cobrar isso aí de vocês, não. Espaços fechados retangulares inclinados, por exemplo, vocês estão vendo aí. Bom, como é inclinado, então as formas são muito maiores. Eu acho que isso aqui tem sim na Micropera, tá? Espaços fechados retangulares verticais. Vocês podem imaginar um vidro blindado, aqueles grossos aí, que é muito comum na Europa, né, porque lá faz muito frio. Então, você tem essas fórmulas aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Considerando o H, a altura, o L, a espessura, a distância entre as películas, né, de vidro, se tiver entre 10 e 40, e esse limite é de Prandtl ou Rayleigh, vocês podem usar essa fórmula aqui, né? Então, aqui, ó, para espaços fechados verticais, então tem aqui, por exemplo, uma fórmula, né, para entre 1 e 2, a razão H sobre L. Tá? Aí usa essa fórmula. Entre 2 e 10, usa essa aqui e assim por diante. Tá? Que o próximo exercício resolvido usa essa fórmula aqui, que é no caso de vidro de janela. Cilindros concêntricos. O exemplo bem bacana que tem nesse livro do Sengel é do caso de um aquecedor de água solar que não tem no Brasil essa tecnologia, que é o quê? Um tubo metálico por dentro, concêntrico ao tubo externo de vidro. E entre esses dois tubos tem ar. Então, a vantagem é que é o seguinte, o ideal, né, obviamente, tanto no caso da janela quanto do tubo, é que fosse vácuo, porque o vácuo ele evita, né, a dissipação de calor por convecção, né, e aí o cilindro de alumínio só receberia calor por radiação. Isso é muito bom quando, por exemplo, tem uma radiação muito grande, mas o ambiente externo é muito frio e o fluido está mais quente, o fluido interno, né, do tubo interno está mais quente que o ambiente externo. O ideal é que fosse vácuo, porque há um risco, né, desse fluido, em vez de ser aquecido, ser resfriado. E como é que calcula essa troca térmica? Aí são três fórmulas. Uma que é essa aqui, 2 vezes π vezes K efetivo, aí para calcular o K efetivo tem essa fórmula aqui, sobre ln, diâmetro externo sobre diâmetro interno. Essa fórmula lembra muito as fórmulas de condução, capítulo 3, vezes a diferença de temperatura de ambos. E para calcular esse K efetivo, tem que calcular esse fator F do cilindro, que está na próxima página, que é essa fórmula aqui. Então, são três fórmulas diferentes que vocês têm que usar. Calculo o F do cilindro primeiro. Esse LC é a distância entre as duas superfícies. Aí depois calculam o K efetivo para depois calcular o quê? Que é a potência, né, de dissipação. Esfera concêntrica não é diferente. O procedimento é quase o mesmo, né? As fórmulas que são diferentes. Bom, convecção natural e radiação combinadas. Bom, já teve alguns exercícios que já apontei isso, né? Quando soma convecção e radiação. Tá? E esse exemplo lá da perda de calor de uma janela de vidro, que no Brasil não é muito comum, mas é muito bom para isolante térmico e acústico, como falei anteriormente. Então, como é que calcula? É o ar que está dentro desses dois vidros, entre os dois vidros, então pega dados do ar, né, desculpa, temperatura média, né, porque pressupõe-se a seguinte questão, né? Um lado mais quente, outro mais frio. Vamos supor aqui no caso do exercício. O ambiente externo 2 graus e o interno 12 graus. Então pega dados do ar a 6 a 7, a 7 graus Celsius. Tá? K, viscosidade cinemática, Prandtl, beta. Calculo o Rayleigh, em que o L
no caso aqui, é a distância entre as placas, né? Porque o ar está dentro dela, né? Tomar muito cuidado, né, com esse L. Para cada situação é um L diferente, né? Calcula-se o número de Nusselt, né? Aí tem a área, né, que é H vezes W, né, a altura vezes a largura. E a partir daí calcula a potência térmica, nesse caso deu 27,1 watts. Tá? Aí dá para fazer o mesmo tipo de cálculo para esferas concêntricas. Tá? É o mesmo procedimento. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que falta alguma coisa. Espera aí. Não, não. Isso mesmo. Tá. Outras coisas também que eu queria falar. Ah, tá. O famoso aquecimento de água do tubo por energia solar, né? Neste exemplo aqui, o ambiente externo a 20 graus, só que ele não dá a temperatura da água, tá? Que passa por dentro do tubo de alumínio. Então, que situação é essa? Esse tubo aqui recebe uma radiação de 30 watts por metro de comprimento, 30 watts por metro, ou melhor dizendo, o tubo de alumínio, né? Tendo como pressuposto que o vidro é totalmente transparente, então o alumínio recebe 30, ignorando qualquer perda de calor por radiação, né? Porque uma superfície, da mesma forma que pode receber radiação, ele pode emitir, da mesma forma pode ganhar, pode perder. Determina a temperatura do tubo de alumínio quando a operação permanente é estabelecida. O que significa isso? Aqui fala, né, que foi uma situação, né, que desligou a bomba, a água ficou parada, né, trabalhando em regime permanente. A temperatura da água ficou constante, isso. Ignorando qualquer perda de calor por radiação, determina a temperatura do tubo de alumínio quando a operação permanente é estabelecida, isto é, quando a taxa de perda de calor do tubo é igual à quantidade de energia solar absorvida por ela. Tá? Então, o ambiente externo é 20. A temperatura da superfície do alumínio, não sei, X. Com certeza não vai ser 20, porque se ele está recebendo 30 watts por metro de comprimento, é sinal que pode manter ele uma temperatura acima. Quanto? Não sei, vai ter que estimar. O estagiário aqui, ou estagiária, sei lá, estimou 40. 40 graus Celsius a temperatura da superfície. E a partir daí faz os cálculos, pegando dados de ar a uma temperatura média, dando exemplo aí 30 graus Celsius. O intuito, gente, é jogar um valor, é estimar um valor da temperatura do tubo de alumínio, efetuar os cálculos de convecção natural, calcular Rayleigh, calcular Nusselt, o H, e depois nesse livro aí, Q maiúsculo ponto, né, que é a potência, e depois verificar se bate, se essa potência é igual a 30 watts por metro de comprimento. É basicamente isso que foi feito. Tá? Então, aqui no todo o cálculo, né, usou uma fórmula bem lá atrás, né, de cilindros. Isso. E aí deu uma potência de 28,1 watts, que até que foi próximo de 30 watts. Aí depois, repetindo os cálculos, temperaturas mais baixas, temperatura da cobertura do vidro, correspondente a temperatura, né, da superfície do alumínio é igual a 41 graus Celsius. Tá? Para bater exatamente 30 watts. Então é isso que ele mostra aqui nesse exercício, que eu achei bem interessante, bem bacana. Deixa eu ver outra coisa aqui, gente. Não, tá, tudo bem. Cara, acabei avançando um pouco assim, tá? Bom, convecção natural forçada combinadas, né? É isso que eu falei para vocês. Então, gente, basicamente do livro, do capítulo de convecção natural é isso, tá? Aí o próximo vídeo eu vou falar sobre ebulição e condensação, tá? Que é convecção, né? Só que é a formação de duas fases.
quer dizer, formação não, desculpa, presença de duas fases, tá? Quando começa com líquido forma vapor ou quando tem vapor de forma líquido, tá? Aí vou procurar nos próximos vídeos, é mostrado e coopera, mas se tiver alguma coisa relevante, eu mostro esse livro do Senjo também, tá bom? É basicamente isso que eu queria falar para vocês, tá? Um grande abraço e é isso aí. E esperando aqui para fechar o vídeo. De novo. Uhum.